E hoje é o terceiro dia, é o terceiro dia ou é o quarto dia? Eu acho que é o terceiro dia da aula de costura. E hoje eu vou terminar o acabamento da tampinha do vaso, que é colocar o viés em volta dele inteiro. Ontem eu uni as partes, cortei tudo, cortei a calça, vi a medida lá, coloquei o molde em cima. E hoje eu vou finalizar isso e quero fazer um avental. Quero ver se eu consigo terminar um avental ainda hoje. Eu havia feito a costura em volta disso inteiro, só que como eu tinha feito do lado de lá, eu não tinha visto que aqui não pegou direito, então eu vou ter que refazer essa partezinha aqui agora. Eu já coloquei ali, ó, pra eu começar um pouco de antes, já vou remendar aqui também que ficou meio torto. Aí aproveitar daqui e ir até ali. Finalmente acabei aqui o viés dos ladinhos. Olha só como o acabamento fica lindo, gente. Eu me apaixonei com esse negócio de viés. Tô querendo fazer tudo de viés agora. Sem contar que ele também serve de decoração. E uma coisa legal do viés é que você não precisa costurar do lado contrário. Você costura do lado certo mesmo. Ó, eu costurei o lado direito para baixo, o lado direito para cima, o lado certo. E aí depois eu só coloquei o viés aqui por cima, ó. Bem certinho, nossa, ficou muito legal. Eu amei colocar viés. É meio difícil, mas o acabamento fica ótimo. Bom, terminei a capinha da tampa do vaso sanitário e ficou uma gracinha. E agora tá na hora de fazer uma outra peça, eu preciso aproveitar o meu tempo. Pensei de fazer um avental. Vejam, esse daqui é o modelo de avental que eu vou me inspirar para fazer com esta calça aqui, ó. Vejam, essa calça aqui vai se transformar num lindo avental. É isso aí, vamos ver. Tá toda furadinha ali embaixo, ó. Vou desmanchar ela para eu conseguir fazer o avental mais facilmente, né? Porque ela desse jeito assim eu não vou conseguir fazer nada. Ó, e para desmanchar a calça eu tô usando esse aparelhinho aqui, ó. Que é aquele que vem junto com todas as máquinas vêm com esse daqui. Que é o desmanchador de costura e também o abridor de casinha de botão. E ele também vem com aquela vassourinha que é para você tirar os fiapinhos da sua máquina. Aí, ó, eu vou passando aqui, ó, e vai saindo tudo. E eu vou aproveitar bastante tecido também, porque eu tô tirando certinho, né? Eu tô tirando os pontos ao invés de cortar. Então tá aí uma dica pra você. Se quiser aproveitar um pouco mais do tecido, tem um pouco mais, ó. Olha só o tanto que eu iria perder se eu fosse cortar. Então, se você quiser aproveitar mais o tecido, usa essa ferramentazinha aqui. Aqui está a calça. Eu já cortei a perna dela. E aí, ó, a parte de trás está sem perna, que é essa parte aqui. Isso aqui é a parte de cima do avental e essa é a parte de baixo. Isso aqui vai se transformar no avental, né? E depois eu vou colocar algum adorno, alguma florzinha, não sei, eu acho que eu vou fazer com xadrez. E agora a primeira coisa que eu preciso fazer é passar alfinete nessa parte inteira aqui e depois fazer uma costurinha reta. Vai ser a parte exatamente do meio do avental. Pronto, coloquei aqui alfinetes em tudo. Aqui eu coloquei desse ladinho de cá também, ó, pra calça não ficar correndo de um lado pro outro, senão ela não vai ficar muito reta. E coloquei aqui também pra marcar mais. Então agora eu vou passar a costura reta nela inteira. Aí agora o que foi que eu fiz? Eu passei a costura reta nele inteiro, até o finalzinho ali, e cortei mais ou menos assim, meio centímetro, pra ficar bem retinho. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir a costura desse jeito aqui, ó. Vou abrir a costura assim, ó, e vou vincar bem, desse jeito, e vou passar o ferro. Aí depois de passar o ferro aqui, aí eu vou fazer um zigue-zague em cada um deles e vou costurar desse jeito assim, pra ele ficar com a costurinha assim aberta do lado de dentro. Tcharam! Totalmente passadinho e com a costura aberta. Veja só como é que fica, ó, quando a gente passa com ferro, fica bem melhor. Agora eu vou colocar um zigue-zaguezinho em cada um desses cantos aqui e passar uma costura retinha até o final em cada um dos cantinhos. Então eu acabei de fazer o zigue-zague e já fiz a costurinha reta aqui, ó. Do outro lado quase não dá pra ver. Fica bem perceptível assim, fica bem bonitinho mesmo.
Já cortei o pano retinho, de acordo com o molde. E aqui em cima eu coloquei assim, do ladinho assim, eu cortei de ladinho, porque é um avental, né? Então tem que ficar parecido com o avental, né? Por favor. E este pano aqui, xadrez, é o que eu vou cortar 2 tiras desse tamanho aqui. Eu peguei 9 centímetros, que a gente vai colocar ao redor do avental. Vai ficar assim, ó, um xadrez ao redor de todo ele, que é de 9 centímetros, né? E aí eu vou colocar as outras coisas, vou ver se eu coloco um bolso aqui, ou quem sabe até 2. Vamos ver como é que eu faço para enfeitar, para ficar bem bonito e bem funcional também. Você tá vendo essa tesoura aqui? Essa tesoura aqui, ela é ideal para cortar tecidos. Por quê? Porque veja aqui, ó, que a parte de baixo dela é bem fininha e afiada. Isso daqui faz com que você não puxe o tecido quando você está cortando. A minha, ela já não é assim. Olha, essa daqui é a tesoura da professora. Ó, essa daqui é a minha. Veja que a ponta dela é bem arredondadinha. Aí ela acaba puxando o tecido quando eu tô cortando. Ela é bem afiada, ela é boa para quebrar galho. Ela corta tecido, corta tudo certinho. Só que ela não é própria para cortar tecido. Então, aqui vai a dica para vocês. Se quiserem uma tesoura boa para cortar tecido própria mesmo, compra uma assim, ó. Esse modelo aqui, ó. Uma que seja assim e que tenha a parte de baixo, ó, retinha. Veja como é retinha. Viu? Essa é a tesoura própria para cortar tecido. E aí, você vai ter uma tesoura pro resto da vida. Lembra de não deixar cair ela, porque isso daí pode fazer entortar, perder o fio. Ela vai acabar perdendo toda a utilidade dela se você deixar cair ela. Então cuida como se fosse ouro, é o teu tesouro, entendeu? Das tiras, foi cortado um pedacinho mais ou menos desse tamanho aqui, ó, do tamanho da parte de cima. E um pedacinho do tamanho da parte de baixo, para que a gente faça as bordinhas com o tecido xadrez. E agora eu vou vincar no ferro. Isso daqui assim, ó, para que depois a gente passe lá pro lado da frente e fique bem certinho. Tipo assim, ó, vai ficar assim. Dá para entender? Bom, vocês vão ver como é que vai ficar pronto. E como tá difícil de vincar aqui, eu vou colocar alguns alfinetes para poder facilitar o meu processo aqui de passar o ferro. Pronto, os panos estão vincadinhos. Agora eu vou ver para aplicar lá no meu avental. Agora é passar uma costura reta aqui e uma costura reta aqui, para depois eu trocar o lado e ficar bem bonitinho. Acabei de fazer aqui o pontinho reto aqui e aqui embaixo também. Ficou assim. E aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai trocar o lado e vai costurar primeiro essas partes de cima e de baixo, assim e assim. Pera, não é tanto assim não, só um pouquinho. E assim. Aí depois a gente vai fazer o xadrez daqui, dali e por último das lateraisinhas. Vim aqui abrir a costura para fazer o quê? Aqui é a parte da frente, né, que vai ficar assim. Então eu vou esticar bem aqui, ó, assim. E deixar essa parte desse jeitinho assim, ó, com o ferro, para que fique bem retinho na hora de eu costurar. Ó, o ideal é você puxar com uma mão, puxar assim, ó, puxar pra cá com uma mão e com a outra você passar o ferro. Como você viu, a Tradition 2250, ela costura jeans normalmente. E olha que eu tava usando a agulha da família 2020, aquela que vem junto com a máquina mesmo, com a numeração média que é 9014, e a que vem junto com a máquina. O ideal para você costurar jeans é você usar uma agulha um pouco mais grossinha, como a 10016, que é o número dela, ou então a 11018, que é um pouco mais grossinha. E melhor ainda se você usar da família própria mesmo para costurar jeans, que é da família 2026. Você também pode usar da família 2045, que é
É aquela agulha própria para malha, que ela tem a ponta do tipo bola pequena. Essa família de agulhas 2045, como eu falei, ela é própria para malhas, lingeries, tecidos elásticos, e você pode costurar todos os tipos de tecido nela. Essa dica aí, ela vem direto da minha professora de costura, que ela já tem muita experiência em costura mesmo, assim, ela já costura há 50 anos sob medida. E aí, tá gostando do desempenho da Tradition 2250? Já deixei um link aqui embaixo na descrição para te ajudar nos preços e a você comprar sua maquininha. No próximo vídeo eu vou acabar o meu avental e também vou colocar os adornos nele e vou mostrar todos os projetos de costura que eu fiz durante o curso de costura. Até a próxima! Ah, eu criei um canal no Telegram e lá eu vou colocar tudo que eu descobrir no mundo da costura. Vocês estão convidadas!